Na aula de hoje nós vamos falar sobre OSPF. OSPF aqui será apresentado as suas duas versões, que é o OSPF versão 2, que é o OSPF que nós recebemos aí desde 1980, 1982, se eu não me engano. O OSPF V3, versão mais recente do OSPF. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desses dois protocolos. O OSPF versão 2 é o protocolo líder de IGP no mercado, e ele teve uma nova versão, chamada OSPF versão 3, que foi criado para dar suporte ao IPv6 e também se tornar um protocolo atualizável, um protocolo que no futuro possa portar os futuros protocolos. Se amanhã eles resolverem inventar novos protocolos IPs, novos protocolos de endereçamento para a camada 3, imagina, sei lá, IP20, IP30, ou algum tipo de, sei lá, IPU, o IP que vai unir o universo inteiro, a ideia do OSPF versão 3 é cobrir tudo isso. Então vamos começar falando sobre o OSPF, a partir do seu início. Qual foi a necessidade de se criar um protocolo de roteamento? Como a gente já sabe, quando você cria uma rede de camada 2, ou seja, com switches, hubs, Wi-Fi, bridges, você simplesmente conecta esses equipamentos uns aos outros. Qualquer computador que você ligue a essa rede automaticamente enxergará os computadores que estão ali naquele mesmo domínio de broadcast. No entanto, esse tipo de rede não é escalonável, não é escalável. Você não consegue criar uma rede com 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de computadores, todos eles mandando broadcast na mesma rede. Você teria terabits de dados consumindo broadcast e ninguém conseguiria, de fato, conversar com ninguém e trocar informações objetivas. Para resolver esse problema, a gente tem que manter as redes de camada 2 isoladas do seu ambiente local, por isso que se chama um LAN, Local Area Network. Todos os computadores que estão na mesma LAN continuam trocando um broadcast entre si. Mas diferentes LANs teriam que ser interconectadas através de roteadores. Então, você tem aquele princípio universal do endereço IP, é que cada endereço de IP é único. Então, nesse pequeno diagrama que nós vamos dar demonstração, nós temos uma LAN onde nós temos aqui alguns computadores na rede 10.00. Então, ou seja, toda vez que surge um novo computador, você espeta ele aqui na rede, que ele automaticamente vai estabelecer comunicação com os demais computadores. E o roteador 10001 vai ser o gateway padrão dessa rede. O que vem a ser o gateway padrão? Aquela rota 0.0.0.0/0, onde todos os IPs que esses computadores nessa LAN desejam se comunicar, mas que não são dessa LAN, ou seja, não começam com 10.0.0, esses computadores entregam para o gateway padrão, que é este roteador. Cabe a este roteador participar de várias LANs ou possuir alguma conexão com outro roteador, da qual ele possa entregar esse pacote para esse outro roteador, e assim o pacote ir pulando de roteador em roteador, até chegar no roteador que participa da LAN onde está aquele IP de destino. Então, num exemplo bem simples, se este computador, por exemplo, 10.3, quiser mandar um IP para o 92.168.30.94, ele precisaria entregar para este roteador entrega para esse roteador entrega para este, que participa da LAN entrega para o computador final. Se esse computador desejar responder aquele pacote, lembre-se que cada pacote IP é uma missão única. Então, quando um pacote IP sai do seu remetente e chega ao seu destinatário, ele cumpriu a sua missão. Cabe ao destinatário responder ou não. Então, suponhamos que esse destinatário aqui queira responder o pacote IP, ele vai responder para esse roteador.
Mas ao contrário do que aparece no diagrama, muitas pessoas iniciantes em rede tendem a acreditar nisso, que é, se numa rede de camada 2 eu ligo todos os switches, todos os computadores se comunicam, numa rede de camada 3 basta eu ligar todos os roteadores uns aos outros, que automaticamente todos os computadores se comunicam? Negativo. É necessário que os roteadores tenham informação de para que lado eu tenho que mandar, para qual dos roteadores que são meus vizinhos, eu tenho que mandar um determinado pacote IP para que ele alcance o seu destino final. Então nós temos um pequeno problema, que é o horizonte de roteamento de um roteador. Então assim que você vai lá e instala um roteador e coloca ele, por exemplo, esse roteador que está no círculo amarelo, ele participa de 4 redes LAN. Então, para ele, tudo que existe está dentro do círculo amarelo. Ele não tem conhecimento, por exemplo, de como chegar na rede azul. Por quê? Ele não está conectado, no caso tem 2 redes azul aqui, né? Eu me refiro ao 92.168.30. Ele não tem como saber que a rede 192.168.30 existe, porque ele não participa dessa rede. Obviamente, o administrador do sistema, técnico de informática, vai ter que vir nesse computador, nesse roteador aqui, e criar uma informação. Falar, olha, computador, quando você quiser chegar na rede 192.168.30, envie para esse cara aqui, ó, 172.16.02, porque ele participa dessa rede, eu saiba como chegar até ela. Da mesma forma, se ele quiser chegar na rede 192.168.30, ele teria que entregar para o roteador vizinho. Então, mesmo que um roteador ele tenha na programação de memória dele as informações de como chegar até um determinado destino, ele não possui nenhum poder a não ser de entregar para o roteador que está ao lado dele. Ele não entrega direto para o roteador final. Uma vez que ele entrega o pacote para o roteador que está imediatamente de frente a frente com ele na mesma LAN, ele manda a cópia do pacote IP e acabou. Aquele pacote IP não pertence mais a ele. Esse conceito é muito importante porque não existe em protocolo IP, nem protocolo de pacotes, né, de dados, não existe a ideia de conexão. Não existe conexão. O que existe é a ideia de que há uma conexão. O que isso quer dizer? Se eu estou num computador aqui no Brasil e quero, abre aspas, me conectar no computador do Japão, esta conexão jamais vai existir no mundo físico. Eu vou pegar uma informação, emitir uma cópia dela no meu cabo de rede, e esta cópia vai chegar até o roteador da minha casa. O roteador da minha casa vai criar uma cópia e mandar para o roteador que está acima dele. O meu computador aqui em casa não faz a ideia do que está acontecendo com aquele pacote. O pacote está passando de roteador por roteador e o meu computador não sabe nada. Absolutamente nada. Se esse pacote vai chegar no destino ou não, meu computador não sabe. O pacote chegou no seu destino e o computador do Japão quer emitir uma resposta, o computador do Japão também não vai ter a mínima noção de onde o pacote está a partir do momento que ele enviar o pacote de volta. De volta, não. Enviar a resposta. Um pacote IP jamais vai e volta. Um pacote IP vai e morre. Aí o destinatário vai então criar um novo pacote IP para me enviar e isso será a resposta. Então, a resposta à minha pergunta, à minha solicitação, vai voltar num pacote IP completamente diferente, com IP de destino, que agora é o meu IP, que antes era o IP de remetente. Então, o que os computadores que estão distantes de si mantêm é uma informação, uma memória de que eu tenho uma noção de que estou me comunicando com um determinado computador, eu tenho que mandar um arquivo de 1 mega, então eu piquei esse arquivo em 1000 pedaços, já mandei 20 pedaços, o cara já me mandou uma confirmação de que recebeu o pacote número 20, eu vou mandar o pacote número 21. Então, conexão não existe fato. Isso quebra aquele paradigma, né, aquela ideia de que o pacote IP é como se fosse uma pipa, um papagaio, que você manda ele na rede e vai uma linha junto que você pode, tipo, dar um toque ou puxar o pacote IP de volta, sabe? Então, não existe essa ideia. Tudo são pacotes, são como cartas. O carteiro pode destruir a sua carta,
O carteiro pode atrasar a entrega da sua carta. E voltando à ideia de rota, os roteadores também não sabem nenhuma rota além daquelas das quais eles estão diretamente conectados. Então, você tem duas opções para transformar essa rede numa rede fim a fim. Você pode, em cada roteador, ensinar para ele para que lado está a rota, e você vai ter uma configuração muito vasta e manual para fazer, né? Porque você tem que, em cada roteador, ensinar para que lado estão as demais redes. No final das contas, cada computador vai saber entregar, conduzir o pacote até o seu próximo salto, de maneira que ele chegue ao destino, e vai receber, quando a resposta for criada, os roteadores também saberão conduzir até o destinatário novamente. Então, é necessário que haja rota tanto para o destino, como que, quando houver a resposta, também haja um pacote, uma rota para aquele IP de remetente, que agora se tornou o destinatário. Então, método 1, você vai em roteador por roteador e ensina a rota. Método 2 seria você criar um programinha dentro desse roteador, onde ele pudesse se comunicar com os roteadores que estão nas mesmas redes que ele. Então, por exemplo, esses dois roteadores aqui estão na mesma rede, eles são vizinhos. Então, eles podem mandar um olá. Olá, vizinho, tudo bem? Oh, tudo jóia, como vai você? Dormiu bem? Ah, dormi. Pô, cara, eu tenho uma rede aqui que você não conhece, cara. Uma rede que está aqui, ó. Rede 172.16.0029. Então, eu vou te mandar essa informação de que eu tenho essa rede. Se você quiser, você transforma essa informação numa rota. Aí você vai conseguir mandar pacotes para mim e eu vou entregar para essa rede. Então, você tem essas duas formas. Você entra dentro do roteador e programa, ou você coloca o roteador para se autoprogramar, para entre si propagar informações de onde estão as redes. Obviamente que a segunda opção é a opção onde você não trabalha, né? Então, você tem como essa opção criar rotas estáticas. Vocês vão perceber, e eu vou ensinar para vocês durante esse treinamento, que é totalmente possível construir um provedor com nenhuma rota estática. Zero. Absolutamente nenhuma rota estática. Você só vai ter ali o evento de criar uma rota black hole, que eu vou ensinar para vocês o que se trata na aula de BGP. Então, quanto mais você vai caminhando na direção de se livrar das rotas estáticas, menos você vai trabalhando e mais os roteadores vão resolvendo problemas para vocês. E a ideia do SPF era isso. O Departamento de Defesa americano, na década de 60 e 70, precisava de técnicas de comunicação entre bases, entre departamentos e entre bases militares e universidades, que a informação fosse entregue através de uma rota, onde os roteadores conversavam entre si, mas no que acontecesse de um roteador ser destruído, desligado, ou ter a sua comunicação interrompida, os roteadores poderiam conversar entre si para encontrar um caminho alternativo para entregar o fluxo de pacotes que continuariam sendo enviados. Então, se você tem uma rede redundante na base de rota estática, significa que toda vez que você precisar um caminho fisicamente não existir mais, você precisa entrar nos roteadores e programar todos eles na mão. E isso se torna inviável para redes grandes. Até redes a partir de 3 e 4 roteadores já se torna um trabalho humanamente cansativo. Então, desse esforço de querer que o trabalho de troca de rota entre os roteadores fosse cada vez mais automático, surgiu um protocolo chamado RIP, versão 1. Ele trocava apenas rotas de IPv4 classful, onde era aquele princípio, né, que os primeiros bits do IP determinavam automaticamente a sua masca. Como isso aqui acabou, criaram o RIP versão 2, que ainda está presente em quase todos os roteadores do mundo. Para que esse RIP fosse mantido, criaram o RIP versão 3, que é o RIP de P6. Existe, funciona, mas ninguém quer usar. Por quê? Porque os protocolos RIP, eles são lentos, eles têm uma convergência muito lenta, e eles acabam causando loops por demorar a propagar informações. Então, em alguns casos, é melhor você fazer uma rota estática do que usar RIP. Foi então que começaram a trabalhar num novo protocolo que ele pudesse ter uma noção de rota, mas que ele pudesse enxergar
os caminhos que existem dentro de uma rede e todos os computadores, todos os roteadores que falam um protocolo OSPF pudessem compartilhar informações sobre a rede uns com os outros, de maneira que cada roteador pudesse enxergar toda a topologia de rede. Então foi criado o protocolo OSPF versão 2. Protocolo aí que em breve deve completar 40 anos de idade. O SPF versão 2, aqui eu criei uma pequena lista de RFCs, começando pela 1321. O protocolo IPv, o SPF v2, foi criado nessa RFC e ele foi sofrendo adendos, como, por exemplo, o SPF versão 3 é criado aqui. Ele sofre várias alterações, inclusive essa aqui é a melhor de todas, vou explicar para vocês mais à frente. E uma das mais recentes é essa que diz que o SPF versão 3 vai poder transportar todos os protocolos IPv4 e IPv6. Mas como os fabricantes ainda não entraram num estágio onde eles sincronizam tudo que hoje é baseado em OSPF versão 2 para o OSPF versão 3, a gente ainda não consegue pegar uma rede e falar assim, acaba IPv4, acaba o OSPF v2, vamos usar apenas o OSPF v3 e resolver todos os nossos problemas. Ainda não conseguimos fazer isso interconectando todos os fabricantes. Qual que é a ideia do OSPF? Você coloca lá os dois roteadores ligados uns aos outros, eles precisam automaticamente detectar que eles possuem um vizinho. Então, você liga um roteador no outro e eles... Opa, tô te vendo. Tô te vendo também, vamos conversar. Então, isso é a ideia de detectar o vizinho automaticamente. Quando dois roteadores se detectam e a partir disso começa um diálogo, eles formam o que chamamos de adjacência. Um roteador consegue ver o que tem além do seu amigo. Então, isso é a ideia de adjacência. Nós vamos estudar dois tipos de adjacência, né, nessa aula de hoje, que é a adjacência por interfaces tipo broadcast. Aqui não estou falando de broadcast de camada 2, nem broadcast de camada 3, mas é um tipo de interface OSPF, que vai informar para o OSPF como que aquelas adjacências vão ser gerenciadas. Por quê? Porque o OSPF tem uma maneira de trabalhar chamada inundação, onde quando acontece um evento na rede, como por exemplo uma interface cai, uma rota desaparece, ele inunda a rede com informações. E a ideia é a informação ir se propagando através de todos os roteadores, até que todos os roteadores sejam avisados que um evento aconteceu. Esses eventos são chamados LS, Link State, e há a troca de informações de rotas. Então, cada roteador tem a sua identidade única, que funciona como um CPF, que é o Router ID, e eles passam a emitir troca de informações assinadas com esse Router ID. Falou, olha, aqui é o Router ID 100090, uma rota saiu, tira ela da tabela de vocês. Ó, aqui é o Router ID 100087, surgiu uma nova rota aqui, ó, aponta para mim. Então, dessa maneira, os roteadores vão sempre conversando entre si sozinhos. Todos os detalhes de como eles conversam isso é irrelevante, porque você não consegue mudar a maneira como o protocolo funciona. Mas existem configurações padrão que foram feitas para que você só espete dois roteadores, eles conversem, pronto. Para que não haja uma perda de informações, uma loucura na rede, a cada 30 minutos eles fazem uma inundação completa. Que é o quê? Eu já passei 20 mil informações de atualização na rede. Eu sei de todas as informações que eu andei propagando. Mas eu não sei se, por algum motivo, algum roteador perdeu a noção, perdeu a sequência das informações. Então, a cada 30 minutos, todo mundo despeja tudo na rede. Então, é bem comum, do nada, dar um pico de dados no SPF V2 e V3, né? Lembrando-se que o SPF versão 2 tem toda a base de como o SPF tem que funcionar. O SPF versão 3 facilita o uso desse protocolo, eu vou explicar para vocês mais adiante, e basicamente herda todas as características.
No SPF, vão existir duas maneiras dos vizinhos se comunicarem. Nas redes chamadas tipo de broadcast, são redes que foram desenhadas para você ter 2 ou mais roteadores. Por que disso? Vou fazer um pequeno quadro para vocês entenderem a problemática. Imagine que vocês tenham apenas 2 roteadores. Ele vai mandar um hello um para o outro. Olá, estou aqui também. Vamos trocar informação. Trocou. Só que no caso de acontecer desse cara aqui ficar sabendo de uma nova rota, ou desse aqui ficar sabendo de uma nova rota, basta ele emitir um link state para lá, esse aqui também emite um link state para cá. E a ideia é, quando um roteador recebe uma informação, ele tem que propagar para todos os demais vizinhos dele, com exceção daquela pessoa que enviou a informação. Então, quando você chega numa rede que tem, por exemplo, você põe lá um switch, você liga nesse switch 4 roteadores, você liga 4 roteadores no switch, e esse roteador aqui, olha, ele tem uma rota nova que ele aprendeu em determinado lugar, ele obviamente vai avisar esse roteador e esse roteador. Esse roteador que sabe de uma nova informação vinda deste, ele então vai avisar para este e para este. Esse, por sua vez, recebeu uma notificação vindo desse, vai replicar para esse e para esse. E vai acontecer uma espécie de multiplicação da mesma mensagem de aviso. E isso é muito ruim para o funcionamento da coisa. Então, a ideia é que, quando você tem mais de 2 roteadores na rede, não pode haver essa inundação desenfreada. Mas antes desses roteadores começarem a trocar informação entre si, eles têm que entrar num consenso e eleger um presidente. Esse presidente é chamado de roteador designado. Aqui vai ser abreviado por DR, roteador designado. Então, o que vai acontecer? Esses 4 roteadores se detectaram, eles não vão trocar informações de rotas. Eles vão combinar entre si, olha, quem tem a maior prioridade? Ah, todo mundo tem a mesma prioridade, irmão. Ah, então quem tem o maior router ID? Ah, sou eu. Eu tenho o maior router ID. Então esse cara aqui passa a se tornar o DR. Ah, quem é o segundo colocado aqui nas eleições? Quem que vai ser o vice-presidente? Ah, esse cara aqui. Então ele é o backup do DR, chamado de BDR. Agora, quando esse roteador aqui possui uma nova informação, ele envia apenas para o DR, para o BDR, e não envia para mais ninguém, cabendo agora só ao DR notificar os demais. Então, o DR notifica esse, e acabou. Fica o silêncio na rede. Então, se você colocar 200 computadores no mesmo switch e colocar o SPF nos 200, você vai ter uma mensagem chegando, DR, BDR, eles propagam para todos os demais, os escravos ali daquela pequena ilha, e pronto, a informação foi propagada e todo mundo já tem a rota. Então, essas são as duas maneiras dos roteadores comunicarem. Essa aqui se chama P2P, onde você tem apenas 2 roteadores no enlace. E essa aqui se chama broadcast, quando você tem 3 ou mais roteadores na mesma LAN. Então, voltando para a apresentação, para se formar a adjacência, você precisa que isso seja definido primeiro. Esses roteadores vão se comunicar usando a técnica de broadcast, o que vai envolver a eleição de um DR e um BDR, ou eles vão atuar como P2P, onde, bastando que um envie um hello para o outro, eles já são amigos. Ninguém ali é presidente, ninguém ali é vice-presidente. Eles são roteadores que tudo que um sabe conta para o outro e o outro conta para o primeiro. Pronto, muito simples. É a ideia de como funciona. Para evitar, olha que interessante, hoje você pega vários roteadores e vai ligando um ao outro em ponto a ponto, ou seja, um roteador fala diretamente com o outro, que fala diretamente com o outro, e assim por diante. Se você não alterar o comportamento padrão de DR e BDR, você vai ter 2 roteadores ligados um ao outro, e assim que eles se perceberem, eles vão iniciar uma eleição,
Falou, estamos só nós dois nessa ilha aqui, mas a gente tem que escolher quem é que manda, quem é que obedece. Então, eles vão ter que, não, então você é o designado e eu sou o backup. Então, muito bom. Então, toda informação que chega, um vai ter que falar para o outro de toda via, só que isso aqui aumenta o tempo que a adjacência vai demorar para subir, porque tem que esperar o resultado das eleições e ambos têm que concordar a respeito de quem vai ser o DR, né, quem vai ser o presidente. Então, a ideia é que todos os roteadores enviem um pacotinho de hello, que é um multicast. Todo mundo que ingressar naquele grupo ali, naquele MAC address de multicast, vai receber uma cópia da mensagem. Então, quando um computador quer mandar mensagem para todo mundo, ele manda um multicast na rede. Então, isso torna a comunicação mais eficiente e reduz um pouco aquela tempestade que acontece. Vamos lá. Os parâmetros de ambos os roteadores precisam ser iguais. E aqui no SPF você tem o tempo que o roteador vai mandar um hello, o padrão é 10 segundos. Então, de 10 em 10 segundos, o roteador manda o hello. Hello, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? De 10 em 10 segundos. Se por acaso ele descobrir um vizinho, descobrir um roteador que está na mesma rede, eles começaram a conversar, trocar informações de rota, de topologia de rede, mas por algum motivo aquele vizinho parou de mandar hello. Então, quando atingir o tempo padrão, que aqui é de 40 segundos, que um vizinho não responde mais, o que o roteador faz? Falou, olha, esse meu vizinho morreu, vou deletar tudo que eu sei sobre ele, vou avisar para os meus demais conhecidos que esse cara morreu e nós vamos apagar as rotas que passam por aqui. Como você sabe, 40 segundos hoje em tempo de provedor é basicamente 40 anos. Eles precisam estar extremamente alinhados a respeito de máscara de rede, área e MTU. MTU padrão 1500, a autenticação é tipo NONE, não há autenticação por padrão. Tempo padrão de hello 10 segundos, com dead de 40 segundos, MTU padrão 1500, padrão sem autenticação, padrão é esse. No SPF V2, quando ele foi criado, você tinha que entrar dentro do SPF e declarar uma network, que era tipo uma espécie de ACL classificadora. Já no SPF V3, você entra dentro da interface e fala que a interface participa da área. Que a interface participa da área. Por exemplo, esse é o único método que existe nos roteadores da Juniper. Esse método de você declarar um network, né, é um método legado e ele está para ser assassinado. Eu vou ensinar para vocês o comando para vocês configurarem o SPF baseado em interface, não mais baseado em network. Porque lá na frente, o network vai sumir. Vai sumir por dois motivos. O SPF V2 vai ficar baseado em interface e porque o SPF V2 provavelmente vai ser descontinuado. Eu acredito, né? Mas daqui a 40 anos, seu neto vai chegar perto de você e falar assim, pai, me ensina a configurar o SPF V2 nesse roteador aqui da escola. Então, configurações que a gente efetua na interface. Tempo de hello, dead, cost, prioridade, MTU e autenticação. Esse aqui é o padrão. Você vai lá. Esse aqui é o comando que eu falei para vocês. Ó. O SPF enable 1. Aqui 1 é o número do processo, o SPF. Área 00000. Pronto. Esta interface aqui vai entrar na área. O SPF vai começar a mandar hello. Tempo padrão aqui é de 10 segundos de hello. Dead 40. Custo padrão costuma ser 1 ou 10. Prioridade, MTU, Enables, que são todas as opções padrões. O padrão as redes é sempre broadcast. A gente quase não configura isso aqui. A gente vai aprender, por exemplo, que as configurações que a gente usa no dia a dia são apenas essa. Ó. Colocar a interface na área. Não mexe em hello, não mexe em dead. Custo, só se a gente tiver uma topologia bem feita. E a gente muda aqui o tipo broadcast para P2P. Então, basicamente, a gente cria duas configurações OSPF, no máximo 3. Tudo isso aqui vai ser mostrado para frente. Caraca, eu falei que o SPF V2 vai morrer, né? Meu Deus do céu. Já arrumou treta. Já arrumei treta. Então, vamos lá.
Quais configurações a gente faz na instância do SPF? Que é o robô, né? Quando a gente fala de instância, nós estamos falando de um robozinho. Lembre-se, antigamente tinha que criar rota estática. Aí que os cientistas lá resolveram fazer, vamos criar um robô que faça essa configuração pela gente. Então, instância você tem um programinha de OSPF rodando lá dentro e você vai criar o robô número 1. Então, o robô número 1 vai ficar responsável por pegar as interfaces que estão ali ativadas na instância 1 e começar a procurar vizinhos para trocar rotas. Você pode criar múltiplas instâncias. Isso não é encorajado sem o uso de VRF. Na aula de VRF Lite, eu vou ensinar para vocês que você cria instância OSPF para atender sua rede backbone e cria instâncias adicionais de OSPF para atender dentro da VRF. Eles nunca se misturam. Tem acontecido um costume do povo, mais o pessoal de MikroTik, né? E algumas gambiarras específicas que eu vou mostrar para vocês na aula de PPPoE, de se criar duas instâncias de OSPF para poder controlá-las com filtros diferentes. O que chega a ser funcional, mas eu considero deselegante porque gera muita linha de configuração. Interfaces passivas. Vou explicar também o que são interfaces passivas. É aquela interface que você quer registrar na rede OSPF, quer que todos os demais roteadores do backbone saibam da existência daquela interface e se ela está funcionando ou não, mas você não quer formar adjacência com roteadores que estão naquela interface. Injeção de rota padrão, vou ensinar para vocês também. Como fazer, em que casos fazer. A redistribuição de rotas de outro protocolo, né? Por exemplo, vocês estão acostumados em outros roteadores que os clientes PPPoS serem classificados como rotas conectadas, né? Então, você dá lá, redistribui rotas conectadas, você puxa o usuário PPPoE aqui para dentro. Aqui nos equipamentos da Huawei, não existe, rotas conectadas não incluem PPP. PPP fica um tipo de rota chamada UNR, User Network Route. Então, deu lá um distribute ou import UNR, você vai estar importando a rota dos usuários PPPoS e as rotas dos blocos CGNAT e os pools para dentro do PPP, dentro do SPF. Na aula de PPPoE, isso aqui vai ficar bem claro, nós vamos trabalhar com técnicas bacanas. O conceito de área, né, áreas e redes, que você vai lá e coloca área 000, network e tal. Esse network trata-se de um filtro de busca. O Hudson vai mostrar para vocês uma maneira de criar um único filtro para melhorar, subir interfaces OSPF, porque o OSPF é vital para o MPLS, né? E algumas poucas opções avançadas. Aqui uma clássica configuração de instância, onde eu coloquei todos os comandos que você pode usar, por exemplo, importar rotas estáticas, diretas, de usuários PPPoE, enviar rota padrão, se ela existir na minha tabela, ou sempre enviar rota padrão, independente de eu possuí-la ou não, colocar todas as interfaces em modo passivo, mas eu quero que essa aqui não seja passivo, né? Então, essas duas linhas aqui, trazem para o Huawei uma configuração que é bem padrão do pessoal de MikroTik, né? Porque eles têm o costume de pegar lá, colocar todas as interfaces como passiva e botar o /22 público deles no network para que os usuários que pegam o IP público caiam dentro, as rotas dele entrem no SPF. Vamos ver que essa técnica é extremamente deselegante, prejudicial para uma rede grande. Maximum Load Balance, que é quantos links você vai conseguir fazer SMP, que é aquele balanceamento, vamos falar disso também mais para frente. Banda de referência, né, para pegar a velocidade da interface e comparar com essa, para então calcular o custo. Preferência em relação às outras rotas que estão na tabela da RIB. E aqui a declaração de uma área e qual rede IP entra na área. Então, toda a configuração que nós vamos fazer em diante, quase que basicamente a gente pega esse bloco aqui, deleta o que a gente não quer, cola no roteador. Lembrando que o router ID tem que ser único para cada roteador. Exemplo de uma rede OSPF bem simples. Você vem aqui, determina um router ID para cada roteador. Então, vamos pegar esse aqui, 10.200.255.11. Esse aqui, 10.200.255.12.
vai ser o Router ID. Então, bastou você informa qual que vai ser o Router ID do roteador, configura assim, o SPF1, Router ID e tal, e você vai colocar aqui uma wildcard, né? Que é isso aqui é uma ACL, tá? Quase todo treinamento de OSPF que eu vejo de graça no YouTube, eu vou lá assistir para ver se o cara tá falando uma coisa interessante. O cara fala que isso aqui, ó, é anunciar uma rede. Isso aqui não tem nada a ver com anunciar uma rede. O que acontece? Você está falando para o OSPF o seguinte, olha, todas as minhas interfaces de rede, né? Você está falando aqui que vai pegar esses primeiros 16 bits, ó. Então, toda a interface de rede do roteador que começar com 10.0.0.1 vai participar da área 0. Então, o que esses roteadores vão fazer? Poxa, esse B aqui começa com 10.0.0? Começa. Então, essa interface aqui está na área 0. Esse cara aqui começa com 10.0.0.0? Então, ele está na área 0. A partir do momento, uma vez que a interface foi colocada na área, esse roteador manda hello, esse manda hello, eles fazem amizade. Como essa interface foi colocada dentro da área OSPF, a rota conectada, que aqui é 10.0.0.0/24, vai passar a ser inserida no banco de dados, vai ser inserida no banco de dados de rotas de OSPF. Você pode perceber que tanto o Huawei como Cisco, por utilizarem essa notação de wildcard, né, é sempre a máscara de rede invertida. Então, nos equipamentos onde você digita máscara normal, você acaba realmente induzindo o usuário a achar, por exemplo, se fosse no MikroTik, ficaria 10.0.0.0/24. Então, o cara que lhe aprendeu o SPF, ele vai imaginar que se você está botando esse endereço no network, você está anunciando essa rede, enquanto que isso aqui não é um anúncio. Então, para deixar isso muito claro, esses fabricantes, eles fazem você digitar a máscara invertida. Porque todo mundo sabe que máscara invertida significa que você está utilizando isso em uma ACL e não numa declaração de rotas. Então, essas linhas mágicas aqui, ó, essas 3 linhas, é tudo que você precisa em 90% das implementações de OSPF. Essas 3 linhas resolvem o problema. Então, está aí explicado o que cada uma faz, né? Então, o network trata-se de um filtro. Então, o que acontece? Por causa disso, acontece muito de você. Eu chego aí num roteador, eu chego lá no provedor, aí o cara tem uma CCR lá com PPPoE. Olha só, PPPoE. Aí o cara foi no SPF e digitou assim, ó. Área backbone, network, vamos supor que ele tem lá o bloco público dele, 255.128.0/22. Ele colocou assim, network, a uplink dele para o BGP, por exemplo, 10.0.0.0/30. Sim. Então, ele criou uma configuração assim. Então, aqui está o BGP dele. Aí vocês vão entender exatamente o tamanho do impacto que é isso aqui. Se não me engano, o Leonardo, da Contract, ele deu uma aula explicando isso aqui para a MikroTik. Aqui o cara usou 10.0.0.1 aqui e o 2 aqui. Então, quando ele declarou essa rede aqui, ó, ele, obviamente, esse cara aqui vai mandar hello, esse vai mandar hello. Só que aí, você vai vir aqui um monte de usuário PPPoE. Um monte de usuário PPPoE. E aí, o que acontece? Vai vir um cara aqui que vai pegar um IP público, que o rei dos lá designou para ele. Ele vai pegar o IP, por exemplo, 45.255.130.91. O que vai acontecer quando ele pegar esse P aqui no PPPoE? O SPF vai olhar, olha, peraí, essa interface aqui PPP tem um IP que começa com os primeiros 22 bits que eu tenho aqui. Então, essa interface PPP participa da área. O que o PPP vai fazer?
vai mandar um hello para o cliente PPPoE. Aí se o cara deu IP público para todo mundo e entra aqui, por exemplo, 900 pessoas com IP público, e as 900 entram aqui dentro, esse OSPF aqui vai registrar 900 interfaces PPPoE e vai emitir 900 link states para o BGP. Isso vai criar uma poluição muito grande. Como que algumas pessoas tentam evitar esse tipo de poluição? Vem aqui e colocam que todas as interfaces são passivas, né? Silent Interface All, por exemplo. Não resolve o problema, porque você não vai enviar hello. Então, você com esse silêncio interface, você não envia o hello, beleza? No entanto, você ainda tem 900 interfaces registradas e vai enviar 900 hello para cima. Então, se 900 usuários caem, você vai enviar 900 link states informando que 900 interfaces foram desativadas. Então, essa configuração aqui não poderia existir. E você precisaria importar essas rotas de usuários conectados, importando mesmo. No caso do Huawei, que é importe UNR, você aplicaria um filtro de quais rotas você pode importar ou não. Mas botar no network uma máscara que vai incluir as conexões PPPs dentro da área OSPF é um suicídio para o protocolo. Isso quando você tem 1.000, 2.000, 4.000 usuários, não é problema. Mas quando você tem 8, 16 mil usuários, e vocês vão ver na aula de PLS, que toda rota no SPF vai gerar um label no LDP. Então, se você tem 900 usuários no PPPoE, você vai ter 900 labels no MPLS. Aí tu chega num provedor com 30 mil usuários numa caixa, e você chega lá no OSPF dele, e vê que todas as interfaces foram classificadas dentro da área, você sabe que quando 30 mil usuários conectam, vão existir 30 mil informações de link state na sua rede OSPF. Quando o cara chegar a 120 mil usuários, a rede dele vai sofrer um problema muito sério, porque vai começar a chegar em limites da caixa. Lembra da inundação? A cada 30 minutos, o SPF replica todas as informações que ele sabe sobre si mesmo e os demais na rede. Então, você pode acabar até gastando a banda que o SPF tem para acessar a control plane do equipamento. E aí a rede OSPF vai começar a parar de funcionar, aí vem a famosa reclamação, olha, está dando rota presa. Por quê? Porque você criou um ambiente de retroalimentação negativa. Quanto mais usuários entram, mais próximo você fica de alcançar um teto, e nesse teto as coisas param de funcionar. Aqui no network do SPF, você pode colocar apenas o prefixo IP que você reservou para colocar entre os roteadores do backbone, nenhum outro. E as rotas de clientes que, porventura, você queira propagar no backbone OSPF, você importa de rotas estáticas ou importa de rotas conectadas, sempre aplicando um filtro para controlar quais rotas devem ser importadas. Mas vocês já sabem, né? Que no futuro isso aqui não mais existirá. Vamos trabalhar no futuro sempre colocando a interface na área dentro da própria interface. Então, dessa maneira, eu fui na VLAN que está um roteador vizinho, fui numa VLAN que está um BGP, fui numa VLAN que está um outro roteador lá de VPNs e acabou. Eu coloquei explicitamente as interfaces que eu quero no SPF, nenhuma outra vai entrar mais. Erros comuns quando, normalmente, se você não personalizar o hello, nem o dead, nem nada, só botar a interface na área e botar aqui o tipo de network, já é o suficiente para a rede tudo subir. Só que é comum você chegar em alguns casos que o cara personalizou tudo. O cara mexeu na rede inteira. Então, por exemplo muito comum, campeão de problemas de OSPF aqui nos fóruns. O cara pega a configuração de um hall e cola no outro. Aí o router ID vai junto. Aí fica os dois roteadores com router ID e o cara fica quebrando a cabeça. Por que esse OSPF não funciona? Se eu copiei a configuração do que estava funcionando para esse novo roteador, porque você duplicou o router ID. Duplicou o router ID, linha vermelha, não vai haver adjacência. Segundo erro mais comum, mexe no hello. Então o cara quer uma convergência mais rápida, ele vem de um lado e mexe no hello.
Profecia. Ele mexe no hello de um lado e não mexe no outro. A adjacência vai cair na hora e não vai subir mais. Então, ele não vai ter uma rede OSPF. Chega lá, a mesma coisa. O cara mexeu no hello de uma interface, não colocando do outro lado. São erros muito bobos, sabe? Quando você compara a configuração assim de uma com outra e bate, esse número tem que ser igual a esse não pode ser igual, deu certo. Segundo, o cara deixou o hello igual, ó. Só que o SPF precisa dessas chaves de valores de intervalos casando. Então, um está 21, o outro está 20. Então, eles não vão subir a adjacência nunca. O cara vai olhar, o router ID está diferente? Tá. O hello tá igual? Tá. Por que o dead tá... Opa, peraí, eu coloquei um aqui, ó. Ah, descobri, errei o dead. Aí, é sempre erro bobo que tira o SPF de adjacência. É muito raro você encontrar um problema inédito no SPF. MTU. O MTU de ambos os lados precisa estar casado. Então, 1.500 de um lado, 9.000 do outro, eles não vão falar. No entanto, essa opção aqui pode ser desativada. Basta que na interface você coloque o comando undo. Aqui, ó. Esse comando aqui, ó, undo OSPF MTU enable. Quando você dá no undo nessa opção, ele vai ignorar a diferença de MTU e vai subir. Quando que se deve fazer isso? Somente nos casos onde você já subiu de um bowframe e aí você quer subir o MT1 de cada lado sem derrubar. A aula de um bowframe vai ser a primeira aula da quarta-feira. Eu não vou ensinar ela nessa aula aqui porque nós estamos com muita gente faltou hoje e não pode chegar no MPLS sem essa aula, todo mundo está alinhado no MTU. Então, se você descasar o MTU e não colocar aquela opção lá para ele ignorar, na hora que você alterar o MTU de um lado, a sessão cai. Outra opção, os dois roteadores falam na mesma LAN, eles têm que estar na mesma área, tá? Não significa que um roteador ele tem que estar na mesma área em todas as interfaces, que é uma coisa diferente. Então, vamos supor que você tem um roteador aqui que liga nesse. E aqui você tem esse roteador ligando nesse. Aqui você pode ter a área 0. E aqui você tem a área 1. De boa. Então, ou seja, essa interface aqui tem que ser configurada na 1, essa na 1. Essa na 0 e essa na 0. Esse roteador aqui vai se chamar ASBR. Porque ele é uma borda entre áreas. Sim. Então, vai funcionar. Mas se, por exemplo, você configurou um aqui, já não vai casar com o do outro lado. Essa adjacência aqui não vai subir. Então, tem que manter sempre a coerência da configuração da interface que está de um lado com a configuração da interface que está no outro. Quebrou a coerência, quebrou a adjacência. Então, a autenticação. De um lado está padrão, autenticação desativada. Aí do lado de cá o cara ativou a autenticação de senha plana, colocou Nuva Huawei, não vai subir. Por quê? Porque um lado vai exigir autenticação, o outro não vai se autenticar, eles não vão ser amigos. Próxima, senhas diferentes. Então as senhas não batem. Se as senhas não batem, não autentica. Próximo erro. Senhas diferentes, métodos diferentes, um completo desastre. A pessoa não sabe o que está fazendo, está migrando a rede. Bom, máscara. A máscara de rede tem que ser igual. Observe aqui que aqui está barra 24, ó, e aqui está barra 25. Se você configurar uma rede dessa maneira, funciona, pinga, você consegue criar rota estática, você consegue fazer BGP. Já o SPF não. Quando ele manda o pacotinho de hello, ele informa qual que é a máscara de subrede. Então, se a máscara de subrede não bate dos dois lados, eles não conversam. Se eles não conversam, não tem adjacência. Se você acertou tudo, ou não configurou nada, né? Então, por exemplo, aqui o cara só mexeu na senha, ó. Olha lá, deixa eu pintar de verde. Aqui, o cara só mexeu na senha. Os dois métodos são autenticação MD5, as duas senhas são iguais. Então, fechou.
Ou o método que a gente usa no dia a dia, método preguiçoso, que é só põe a interface na área, então essa aqui está na área 0, essa aqui está na área 0, todos os parâmetros vão subir padrão, hello 10, dead 40, MTU 1500, área 0, sem autenticação, a mesma máscara, fechou. Não existe subir de um lado e subir do outro. A adjacência é quando os dois lados falam. Então, se você ligou um roteador no outro, ligou um cabo aqui, ligou um cabo aqui, é impossível aqui falar que tá ok e aqui falar que não. Porque a adjacência só sobe quando ambos os lados falam assim, ó, full, subiu, full. Qualquer motivo pelo qual eles não tenham subido full, você tem, ou é caso de microtik com bug, ou você de fato errou alguma configuração. Rede broadcast, né, que é aquela que você coloca 3 ou mais roteadores na mesma subrede, nem sonhe botar microtik. Não, isso não funciona na microtik. Não funciona. Tu chega lá, põe um Huawei, tu põe um Huawei, tu põe um Juniper, tu põe um Cisco. Aí você põe um Linux. Liga todos eles lá no mesmo switch. Ou na mesma VLAN lá, passando nos seus switches. Todo mundo vai falar. Todo mundo vai ficar feliz. Aí o belo dia tu põe um microtik aqui, ó. Você acabou com sua vida. O que acontece? Vamos supor que essa rede está em produção e o Huawei aqui é o roteador designado. Roteador designado, DR. Que o Cisco aqui é o BDR. Todo mundo conversando. Quando eles estão mandando hello periódico de 10 em 10 segundos, dentro do hello, eles incluem quem é o DR e quem é o BDR. Então, o Huawei, quando mandar um hello, ele vai falar, olha, eu sou o DR e o meu amigo Cisco aqui é o BDR. O Juniper vai mandar o mesmo broadcast. Ah, olha, o Huawei é o DR, o Cisco é o BDR. Todos eles vão anunciar o mesmo hello, informando o resultado da última eleição. Não sei por que motivo o microtik, ele cisma que agora é o seguinte, ó, galera, eu sou o DR. Eu sou o DR. Eu que mando aqui agora. Eu não consegui escutar vocês conversando, achei que estava sozinho na rede, se eu estou sozinho nessa ilha, eu sou o rei da ilha. Aí ele fala assim, eu sou o DR. Quando ele fala que ele é o DR, na RFC do SPF, diz que numa rede broadcast, se não há um alinhamento de todos os hellos a respeito de quem é o DR verdadeiro, a rede muda para down. Então, toda a adjacência cai com o simples fato de um cara mandar um hello fora do acordo da última eleição. É tipo o PT, entendeu? Tipo assim, não, é o Bolsonaro que ganhou, mas não é o Haddad. O Haddad tem que ser o presidente. Então, não vamos deixar você governar. Então, basicamente, é isso aqui. Não, PT não, porque o PT é um partido grande. Eu vou chamar de PSOL, que é o PSOL. PSOL. Nós não vamos deixar nada acontecer. Nós não vamos deixar o PT aprovar nada. Não vamos deixar também nada. Esquece. Acabou. Então, isso aqui, ó, eu falo para vocês. Já tentei. Não façam isso aqui, ó. Esse cara não pode entrar aqui. Bota uma VLAN para ele aqui no roteador e coloca ele aqui quietinho. O microtik não sabe trabalhar em equipe, entendeu? Bom, repetindo, né? Nós vamos passar a trabalhar no futuro somente com essa instrução dentro da interface, porque o network vai se tornar legado. Não significa anunciar a rede, é um filtro de busca para determinar quais interfaces locais pertencem à área. O hello vai ser enviado ali com aquele ID de área. E quais rotas diretamente conectadas nas interfaces do SPF serão naturalmente compartilhadas. Então, é isso aí. Então, sobre colocar P2P, se eles estão todos no mesmo switch, você não pode botar P2P, porque o P2P inclui apenas 2 pessoas conversando. Então, se você botar esses caras aqui como P2P, você vai tirar um dos outros 2 do ar. Você poderia usar, por exemplo, o
point to multipoint, né? Point to multipoint. Só que o point to multipoint é adjacência manual. Tu vai ter que colocar esse cara aqui como o point, e você vai configurar todos esses aqui como sendo parte dos multipoint. Aí tu não vai querer configurar neighbor na mão, né? Melhor não. É só não botar o microtik aqui, tá? Pode botar 10 Cisco, 20 Juniper na mesma subrede, é só não botar o microtik, que tudo fica bem. Esse tipo de configuração broadcast, como o pessoal que trabalha com microtik sabe que isso aqui não funciona, eu sei que não funciona, todo mundo sabe que isso não funciona, acaba que o pessoal perde uma simplicidade, que é o quê? Você tem um roteador aqui que está com uma interface de 40 GB, por exemplo, ligada num switch. Então, tu poderia simplesmente usar um /24 aqui, na subrede, e pegar uma interface de 10 e mandar para cada servidor seu. Sim, ó. Todo mundo aqui vai. Esse aqui é o ponto 1, esse é o ponto 2, esse é o ponto 3, ponto 4. Aí tu liga uma pancada de roteador na mesma subrede, então vai todo mundo com suas interfaces de 10 disputar os 40 GB de link. Como botar microtik em rede broadcast é uma coisa que já deixou a gente traumatizada, acaba que você fica tendo essa configuração louca. Você passa uma VLAN para esse cara e configura um /30. Passa outra VLAN para esse cara e configura esse cara em outro /30. Ou /31, né? Olha o trabalhão. Se você tiver 200 roteadores dentro de um data center, precisando falar o SPF, você vai surtar digitando esse monte de /30. Simplesmente porque você perdeu confiança em rede. Imagina tá isso aqui lindo, maravilhoso, uma pancada de Linux conversando aqui num ambiente de nuvem ou de uma solução específica que você construir, ou concentradores, né? Um cluster de 200 concentradores em Dell, lindo de fazer assim. Agora, o cara vem aqui, o dono fala assim, não, esse cara fazer um teste com a versão nova da MikroTik. Põe a CCR aqui. Acabou a sua rede. Tu vai ter que mudar tudo para /30. Haja mão. Então, muita gente não confia em redes OSPF com adjacência em modo broadcast, porque está traumatizado com esses problemas de adjacência. Bom, então, quando você vai conectar, quando você falar dentro do área, OSPF 1, área 000, você precisa declarar um network, você não pode usar máscara de rede. Você não pode usar máscara de rede. Você vai ter que usar o wildcard mask, que você vai ter que digitar nesse formato, de bits invertidos. Então, enquanto que a máscara de rede é uma sequência de bits em 1 da esquerda para a direita, o wildcard mask é a operação NOT, ou seja, os bits são em 1 da direita para a esquerda. Então, onde tem bit 1 é onde você vai ignorar, onde tem bit 0 é onde você vai procurar. Então, basicamente, é só usar essa tabelinha. Eu quero botar um /25. Então, tu pega aqui, ó, coloca lá a rede que você quer, em vez de você botar /25, você põe 000-127. Isso aqui é a máscara de rede que é usada para filtros. Quando a gente for falar de ACL, a gente vai usar ACL, por exemplo, lá no CGNAT tem uso de ACL. Você vai ter que, por exemplo, não, quero pegar a rede 100.6400/10. Então, tu vai ter que pegar o /10, então você vai ter que usar essa máscara aqui, ó, para jogar tudo que é 100.64 seja no PBR ou seja no CGNAT. Então, a tabelinha já vai pronta. Uma regra importante do SPF é que todos os computadores que formam um backbone OSPF precisa haver uma área 0, ou seja, vários roteadores, ou um só, por exemplo, estão conectados entre si, formando uma área 0. E toda vez que você quiser criar uma nova área, não quero criar uma nova área. Saiba que a sua nova área, ela tem que se conectar. Então, você vai ter um roteador aqui, ou você pode simplesmente atender. Você pode atender uma interface passiva, né? Você pega uma interface passiva, cadastra ela na área 1, por exemplo. Então, ou seja, não vai haver um roteador dentro dessa área.
mas a rota que está aqui dentro vai ser anunciada nesse backbone com o tipo de que veio de uma área. Aí você vai ter que fazer o tipo da área. Para que as áreas foram feitas? A princípio, para sumarizar redes e conter a tempestade de link state. O que seria isso? Você tem aqui a sua área, vamos supor, por exemplo, tem uma rede aqui que circula o estado de São Paulo. Então, esses roteadores aqui interconectam meu backbone de 200 GB em São Paulo. Sim. Aí. Então, tá beleza. Aí, de repente, numa cidade lá, sei lá, São Bernardo do Campo, eu tenho uma explosão de clientes lá, eu estou atendendo 80 provedores em São Bernardo do Campo, abri um provedor em cada rua lá. Eu vou querer lá em São Bernardo do Campo montar uma rede OSPF. Então, eu vou lá na rede OSPF de São Bernardo do Campo e vou montar uma rede OSPF. Aí eu vou passar as fibras lá no poste, vou passar na frente da casa de um cara lá que eu cortei a internet dele, aí o cara vai cortar minha fibra. O cara cortou minha fibra aqui, esta rede aqui, essa informação de que essa interface caiu, vai ser propagada dentro dessa área. Mas não há propósito dessa informação entrar na área backbone. Tipo assim, esse roteador aqui não quer saber o que acontece dentro dessa área aqui, não. Não importa. Independente do que aconteça lá dentro, minha única alternativa para alcançar aquela rede é encaminhando para o SBR da rede, ou seja, tudo que eu quiser falar com o IP daquela rede, eu tenho que mandar para esse cara. Eu quero saber o que acontece lá dentro. Então, a área é, a princípio, uma maneira de o que acontece aqui dentro fica aqui dentro. A CPU desses roteadores aqui não precisa ser amolada, tendo que fazer cálculos de SPF para calcular qual é o melhor caminho para chegar dentro dessa área, sendo que não importa. Então, esse é o princípio básico de área. Se você não poluiu a sua rede, se a sua rede OSPF é pequena, é concisa, você não precisa criar áreas. Então, assim, antigamente, quando você tinha roteadores muito fracos, CPUs de 100 MHz, 50 MHz, então, o pessoal falava assim, olha, para CPU de 50 MHz, não coloca mais que 30 roteadores na área. Então, o cara criou essa regra lá em 90, por exemplo. 30 roteadores numa área. E você mantém a sua área backbone, a sua área zero, o mais resumida possível, né, com links bem sólidos, e tudo o resto você vai criando áreas periféricas. Nunca criando mais que 30 roteadores por área. Só que isso aqui é uma regra antiga. Então, hoje você tem, por exemplo, redes com 200 roteadores na mesma área, e não acontece nada na rede. Por quê? Não cai fibra. Quando cai, é uma interface de uma agregação. Então, a interface mesmo, camada 3, não caiu. O que caiu foi uma das interfaces escravas da agregação. O SPF nem fica sabendo que isso existe. Então, são feitos com anel óptico, né? Então, você tem um caminho para um lado, um caminho pelo outro. Então, aquela VLAN ali está passando na boa. Então, fica resumido a coisa. Outra coisa, se você não pegar rotas de PPPoE e jogar dentro do SPF, você pode ter 300, 400 roteadores na mesma área. A importância é o banco de dados do SPF ficar pequenininho. Uma das formas de fazer isso, nós vamos ver no final do slide, que o SPF não resolve todos os problemas, nós vamos ter que parar de popular a tabela do SPF. Eu vou ensinar isso para vocês depois. Então, a ideia de área é essa. Toda área tem que estar ligada à área backbone. Existe uma gambiarra, obviamente, de que você chega lá longe e compra um provedor e você tem uma área nova aqui, atrás da área 128.003. O SPF tem uma gambiarra que esse cara aqui faz um link virtual com o SBR dessas duas áreas aqui, ó, para fazer parecer que essa área aqui está ligada nesse cara. Chama-se link de área isso aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu prefiro chegar aqui, pegar essa área aqui, destruir ela e transformar ela em área zero. Gambiarra sempre volta contra você. Então, eleição de DR, BDR, a gente já falou sobre isso, né? Você coloca vários computadores na mesma rede, eles têm que, primeiro, quem tem a maior prioridade vence, havendo empate, desempata pelo Router ID. Então, nessa subrede aqui, ó, todo mundo tem prioridade 10.
Prioridade 10, prioridade 10. Quem tem o maior router ID? Esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui se torna o DR. Quem tem um segundo maior? O 4. Então, o quarto se torna o BDR. Pronto. Uma vez que todos eles concordam a respeito disso, né? A rede sobe e tudo funciona. E não vai parar de funcionar tão cedo. Isso que eu já expliquei, né? São as regras que só o DR e o BDR podem mandar update. Vamos pegar uma topologia real, ó, que é a primeira configuração que eu queria explicar para vocês foi a injeção de rota padrão. O que acontece? Se você roda o SPF nessa rede aqui que tem 4 roteadores, né? São 3 roteadores de backbone e um NAT aqui que está num link NAT. Não tem BGP aqui, só SPF. Obviamente que esses roteadores vão trocar informações sobre quem tem a qual rota. A rede 192.681 chega no 192.682, a 192.684 chega no 192.685, a 10.0.0.200 consegue se comunicar com a 192.681, tudo funciona entre eles. Só que quando algum desses computadores, por exemplo, quer acessar o Google, não existe o Google, não faz parte da minha rede OSPF. Então esses roteadores têm que saber para onde mandar o upload quando não houver realmente nenhuma rota aqui dentro. Então, você tem duas maneiras de fazer isso. A maneira Neandertal, que é, você vai em roteador por roteador e aponta para que lado está o gateway padrão. Então, nesse terceiro aqui, você aponta para o segundo, no segundo você aponta para o primeiro, no primeiro você aponta para o NAT, que é aqui seria o tal da borda. Vai funcionar? Vai, mas você configurou rota estática. O objetivo de uma rede OSPF boa, qualquer rede roteada boa, é inexistência de rotas estáticas. Como ficaria essa solução? Você colocaria o NAT para participar da rede OSPF. Como ele tem rota padrão, apontando para o link, que é o 200.0.0.1, você vai botar essa instrução aqui, ó. Default route advertise. Essa instrução default route advertise vai injetar, vai informar para esse roteador o seguinte, ó, maluco, para de usar rota estática. Quando você precisar falar com a rota 000, manda para mim. Então, esse cara aqui, em vez de usar rota estática, vai usar uma rota aprendida via OSPF. Esse cara aqui também. Você esquece a rota estática, apaga a rota estática. Então, os roteadores, tudo que eu vou configurar, backbone e PLS, não tem rota estática. O cara chega, não tem rota estática nesse roteador, é por isso que o site não está abrindo. Meu amigo, se fosse por falta de rota padrão, nenhum site ia abrir. Então, esquece rota estática na mão. Às vezes você põe uma rota estática lá com preferência 250, para ela ser uma rota fallback, né? Quando cair a rota padrão do OSPF, de repente eles têm um rompimento aqui, né? Aí cai a rota padrão, vai saber. Então, default route advertise só vai anunciar a rota padrão, o NAT só vai mandar a rota padrão para dentro se ele possuir uma rota padrão de alguma natureza. BGP, OSPF, rota estática, etc. Já o default route advertise always significa que esse cara aqui, o BGP, vai mandar a rota padrão na rede, mesmo que ele não possua a rota padrão. É o caso, você tem um BGP, então você tem, de um lado, uma operadora te mandando full route, e do outro lado, os 120, 130 mil rotas do PTT. Nesse BGP, eu não quero que tenha rota padrão. Muito simples. Por quê? Se eu vou implementar lá no BGP, vou ter uma aula de BGP, obviamente. Eu quero implementar RPKI, tudo que é rota inválida eu vou mandar para Black Hole e não vou ter rota padrão. Não adianta eu descartar uma rota para não mandar upload para aquele lugar, mas eu tenho rota padrão que manda para aquele lugar. Então é totalmente inútil o uso de RPKI, eu tenho rota padrão. Então eu não vou ter rota padrão, mas eu quero que o upload da minha rede suba até a minha borda, aí a borda decide, não, esse cara aqui é a log, manda o PTT. Não, esse cara aqui é a Apple, tá lá no meu full route. Quando o pacote voltar da internet para o meu BGP vai olhar assim, ó, onde eu aprendi aqui a rota desse IP público? Tá lá atrás da rede 9268. Aí ele vai pum, 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 até entregar lá dentro. Então, sobe até a borda via rota padrão, da borda para dentro, rota via rota específica. Obviamente, eu deixei um slide prontinho aqui, né, porque eu já previ que alguém ia me pedir isso. Normalmente lá no MikroTik você vai lá e coloca assim, não, quero filtrar as rotas do SPF para não receber /32 da rede 100.64. Então, no MikroTik você tem aquele filtro, né? O SPF in, o SPF out. Aí eu criei aqui uma imagem semelhança do MikroTik. Então, se vocês quiserem fazer filtro
o SPF in, o SPF out, é só copiar esse slide aqui, tá bom? Aí vocês vão controlar aqui quais rotas podem ser propagadas no backbone de vocês. Isso aqui não limpa a rede OSPF, porque nós estamos falando de limpar rota. E rota é o terceiro tipo de troca de dados que acontece no OSPF. Cada interface que subiu na área gera um link state, contendo o router ID do roteador que tem aquela interface e um ID sequencial único daquela interface daquele roteador. Então, o fato de você não ter a rota não significa que você não poluiu a rede de link state, mas fica estilo MikroTik. Quero visualizar como é que está a situação. Display OSPF BR Peer vai te mostrar a lista de neighbors, tipo aquela orelhinha neighbors lá do MikroTik. O Display OSPF Brief vai te dar um relatório geral. LSDB vai te dar um relatório de todos os roteadores, com todas as interfaces que eles declararam na rede. Então, se esse comando aqui ficar grandão, saiba que você fez algo muito erradão. Display OSPF Routing vai te mostrar todas as rotas que estão sendo propagadas no seu backbone OSPF. Se você quiser ver de uma interface específica, né, é só você olhar aqui. Poxa, eu quero ver todas as rotas OSPF que eu aprendi do meu BIRAS. Então, você coloca lá, Display OSPF Routing Interface, VLAN, aí põe aqui a VLAN do seu BIRAS, ou se você não botou VLAN, né, botou na interface, mas coloca aqui, XGIGA 0019. Vai mostrar quais seus roteadores são SBR, resumo de SBR, e assim vai. Erros, estatísticas globais, né, para ver se você não está poluindo a rede, ó. Esse comando aqui é muito importante. Se você estiver causando uma tempestade de informações, estressando o SPF, você vai ficar sabendo aqui. Esse comando aqui está repetido, é impressão minha? Tá repetido. Estava aqui já. Tá. Se você quiser reiniciar o SPF, então tá aqui o comandinho, ó. Esse comandinho aqui reinicia o processo. Tudo vai cair, se tiver MPLS vai cair junto, em seguida vai subir. Se você tiver feito certinho a aula que nós vamos falar aqui para frente de adjacências, você está bem.